Boa noite, meus queridos. É mais um prazer estar com vocês essa noite. Meu nome é Cintiane, para quem ainda não me conhece. Boa noite ao pessoal do Face. Estamos aí, nos conectando. O pessoal está chegando. Boa noite, Adriele. Beijo a todos. Boa noite, Janete. Boa noite, Eduarda. Minhas amigas, minhas primas gregas. Boa noite. Beijo. Quando vocês forem verem esse vídeo, vai estar de manhã, né? Porque agora eles estão de madrugada lá na Europa. Querida Marília, beijo, boa noite, pessoal. Eu gostaria de convidá-los essa noite para que a gente pudesse fazer essa conexão. Agradecer mais uma vez a espiritualidade maior, nossos benfeitores espirituais, nossos guardiões, para que eles estejam conosco, nos abençoando e nos iluminando nessa noite. Que as bênçãos de Deus estejam entre nós, que Jesus, Mãe Maria, os nossos anjos guardiões, nos proteja e nos abençoe. Namastê a todos, boa noite. Vou colocar para vocês, para a gente fazer a abertura, uma música que eu julgo muito profunda e gostaria que quem tivesse aí, quem pudesse, cantasse com a gente. É rápida, não vai demorar não. É uma música muito rápida e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Ela chama Cancioneiro Espírita e é uma música muito linda, muito profunda, que nós sempre acompanhamos a letra e a gente ama cantar essa música. Então eu ofereço a todos vocês de coração, e quem não conheça, é uma grande oportunidade, tá bom? Vamos seguir então. Espero que esteja aí todos ouvindo. Meus queridos, nós tivemos aqui uma queda e depois a gente vai continuar essa música numa outra oportunidade. Esse momento eu quero trazer para vocês
uma mensagem de luz, uma mensagem de amor, uma mensagem de fé. E por quê? Porque essa noite nós vamos falar um pouquinho do medo. E o medo nessa pandemia, medo de coronavírus, medo de tudo isso que possa vir a acontecer, medo dos nossos amigos, dos nossos familiares, que às vezes se desencarna nessa questão do Covid-19. Ou então, por conta de tantos outros fatores, tantas outras desculpas para a morte, na verdade. É isso que acontece. Nós sabemos que somos espíritas, as outras crenças espiritualistas também sabem que somos espíritos eternos. E a morte não existe, é apenas uma passagem para o plano espiritual, onde nós encontramos com os nossos familiares, com os nossos ancestrais, com a nossa família espiritual, com aqueles que estão nos esperando do lado de lá. Então, quando a gente fala desse medo, eu quero refletir com vocês essa noite, para que vocês possam aí colocar nos comentários, nós estamos com medo de quê? Na verdade, nós temos medo. E temos medo, um medo natural ou um medo patológico. Qual é o medo que eu tenho? Qual é o medo que eu estou? Porque o medo, ele é natural. E na verdade, a gente vai entendendo que esse medo, ele vai acontecendo de uma forma instintiva. Nos tempos primórdios da história da humanidade, esse medo era muito proveniente da evolução humana. Em períodos dos homens da caverna, nos períodos onde iniciou a fase humana do homem sapiens e sapiens, né? Do tempo que ainda o homem vivia com muito medo dos predadores, com muito medo das ameaças que eram feitas, de acordo com as questões da humanidade, das questões de instinto de sobrevivência. E até hoje, não é? Não é assim que os animais, eles respondem às ameaças do ser humano? Porque quando ele responde à ameaça, ou ele é agressivo, ou ele é violento, ou ele agride, é porque ele sente medo. E assim o homem também. Então, meus queridos, na verdade, nós temos que entender que naquela época os predadores eram muito grandes, tempos de dinossauro, tempos de tigres muito enormes, né? Animais selvagens, até hoje existem animais. E quem nunca teve medo de uma cobra no meio do mato, ou numa gruta, ou numa cascata, numa cachoeira? Quem nunca teve medo de um sapo quando pulou na sua perna, ou de um rato, de uma ratazana, né? Esses dias eu tava rindo aqui em casa, meu marido tem muito medo de sapo, né? Então eu fico brincando com ele, mas por que você tem medo de sapo? O sapo não faz nada, é só você empurrar ele com uma vassoura para fora e ele vai embora. Ou então você joga água nele, água, tá, gente? Sal não, porque judia do bichinho. Sal não, por favor, porque mata ele asfixiado. Então joga com uma água e ele vai embora, ele se espanta para o outro lado. E ele, não, mas eu tenho medo, se eu ver um sapo eu dou tiro, eu corro, se eu estiver armado eu dou tiro. E aí eu falava com ele, mas por que esse medo? Esse medo é de tempos agora, que alguém fez alguma brincadeira com você? Não, ninguém nunca brincou comigo, porque eu sempre tive medo desde criança.
desde que eu me entendo por gente. Então eu falo assim, então esse medo é de tempos anteriores a essa vida, né? Então, às vezes na clínica eu tinha uma paciente que ela tinha medo de borboleta, medo de insetos, medo de violência. Isso são fobias, né? É um transtorno psicológico que se chama fobias, transtornos de comportamento, transtornos psiquiátricos. A pessoa tem tanto medo que ela chega a se matar por conta daquilo. Ela chega a se jogar de uma janela. Se ela vê uma ameaça proveniente, ela chega a ficar louca. Ela surta, como surtos psicóticos mesmo, chegar aí para um sanatório, para um Allan Kardec, que é o nosso hospital psiquiátrico aqui, da nossa região. Então, meus queridos, isso tudo são estímulos externos que estão do lado de fora, que nos ameaça a nossa espécie perpétua. Então, quando isso acontece, nós vamos entendendo que essa ameaça é um medo natural, é um medo saudável, que a gente tem fobia. Isso é tratado. Você pode fazer uma terapia. Tem gente que tem medo de voar, tem medo de pegar o trânsito, tem medo de dirigir na estrada. São fobias, porque aconteceu um acidente, ou então tem medo de cair avião, ou então porque numa regressão viu que já tinha caído de um avião e morrido naquela queda, desencarnado naquela queda. E aí ele pode fazer um tratamento, pode fazer uma constelação familiar, uma constelação devido àquele medo. E aí ele vai se tratar e aquele medo vai ser curado. Porém, nós temos outros medos. E aí, esse medo é uma emoção muito importante para a nossa sobrevivência, não é? Como eu já disse agora, que o medo também pode ser para que a gente instintivo, para que a gente sobreviva no mundo. Mas esse medo é saudável. Porém, tem um medo que é patológico, tá? E esse medo patológico, a gente fica às vezes pensando: será como que vai ficar a economia do país? Como que vai ficar meu sistema financeiro? Será que eu vou perder meu emprego? Será que de acordo com isso eu tô muito sozinho, me sinto sozinho, porque agora com a Covid eu não posso ver ninguém, agora com a Covid eu não posso visitar meus pais, eu não posso visitar meus irmãos, meus amigos. Então eu tenho medo da solidão, eu tenho medo de estar só. Outros ficam pensando: eu tenho medo de ficar doente, entra em pânico. E isso vem alguns transtornos psicológicos, que é o pânico, o síndrome do pânico, que é a ansiedade. Aí junta medo com ansiedade, já começa a pessoa já ficar louca. Aí depois vem a depressão, né? Que às vezes a pessoa se sente deprimida, ansiosa, estressada, já não dá conta da vida, já não dá conta daquela situação. E muitas pessoas estão tendo ideação suicida. O que é isso, gente? Isso se chama tentativa de suicídio. Por quê? Porque acha que o mundo está acabando, porque acha que às vezes as pessoas estão aí passando por problemas espirituais, problemas emocionais, problema de insegurança emocional. E aí eles passam por problemas psicológicos e vai dando medo, mais medo e mais medo, até o ponto que a pessoa não dá sustentação para a vida, acha que a vida não tem mais um intuito, um objetivo, um escopo, e aí ele perde o sentido da vida. Como diz Viktor Frankl, a gente tem que ter um sentido para a vida. Um psicólogo, psiquiatra, médico que viveu num campo de concentração.
E nós já falamos muito sobre isso. Temos aí uma live que fala exatamente sobre isso, do Roberto, e foi muito bem. Graças a Deus e graças a vocês. Eu agradeço muito pela audiência, agradeço muito pelo carinho de todos que participou, que mandaram mensagens, que mandaram perguntas, que participaram, que compartilharam com muitos amigos e todos aí que nos acompanham. Meus queridos, essas fobias, esse medo que nós temos agora, ele chega a ser patológico. Por quê? Porque nós vamos passando por um tempo que a gente não dá conta daquela situação, que tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente leva para o extremo, a gente se desequilibra. E isso vai sendo um pouquinho desafiador para tempos de pandemia, para tempos de crise. Mas não estamos sozinhos. E nós sabemos que, de acordo com esse desequilíbrio, de acordo com esse estresse, nós podemos passar por um momento, por um acidente, por uma perda de um ente querido, a falta, né? Porque não existe perdas, porque a morte não existe. Ele sempre vai estar aí, junto conosco e perto da gente. Então, de acordo com a falta do nosso ente querido, a gente às vezes não tem aquela pessoa do nosso lado, como alguns não têm a mãe ou outros não têm o pai. Então, eu quero deixar para vocês essa mensagem, que nós não estamos sozinhos e que existem seres iluminados do nosso lado, existem seres que nos acompanham e que está junto conosco para exatamente trabalhar conosco nesse momento onde existe o estresse, onde existe essa forma de vida difícil, porque faz parte do processo. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm medo de quê? Esse medo, na verdade, existe por que motivo? Para que este medo? Sendo que nós estamos preocupados, sufocados por essa sensação, sendo que nós estamos encontrando dificuldades, sendo que nós estamos apavorados, sem um sentido, sem entendermos bem o que vai acontecer. Ai, se essa vacina não sair, ai, se o fulano fechar a empresa onde eu trabalho, como muitas pessoas estão passando, como muitas pessoas estão aí em situação difícil, porque perderam seus empregos, porque foi mandado embora, porque a firma teve que acertar, a firma teve que dispensar, porque a firma fechou, porque a firma voltou para a matriz, porque a filial fechou, porque alguns funcionários foram transferidos, e daí por diante. Então, isso tudo, esse estresse todo que acontece com a gente, isso vai nos trazendo uma realidade depressiva. Isso vai trazendo uma desestabilização emocional, um desequilíbrio psíquico e espiritual. Para que nós possamos entender todos esses problemas emocionais que acontecem e todos esses problemas que a gente enfrenta com relacionamentos, com a família, com o nosso trabalho, com as casas fechadas, né? As casas religiosas, os nossos templos, né? As igrejas, como os centros espíritas também estão fechados. E nós não temos ainda condições de nos conectar com essa energia, com o amigo, ou fazer um atendimento fraterno, ou ir falar com o padre, ou às vezes ir falar com o nosso pastor, ou outras religiões, é assim que vão enfrentando
esse pânico, esse medo do amanhã, esse medo do desconhecido, esse medo dessas dificuldades que todos nós estamos enfrentando. Boa noite, Cidinha, um beijo, querida. Beijo a todos aí da família. Então, se nós estamos enfrentando tudo isso, nós precisamos ter algumas estratégias para lutar, para enfrentar esse medo. Porque nem tudo se resume à pandemia, a coronavírus, a Covid-19, ao câncer, ou então a uma tuberculose, ou então a uma doença degenerativa, ou uma doença que eu estou enfrentando com os meus pais, uma doença de esclerose múltipla, ou uma doença de Alzheimer, Parkinson e etc. Isso são questões que nós temos que estar preparados, meus queridos. São questões que todos nós vamos passar por conta da idade. Mais de 50% dos idosos da população, da humanidade, ficarão idosos. Então, nós temos que nos prepararmos amanhã, porque os meus pais vão ficar idosos, o meu avô, eu vou ter que cuidar, porque o meu avô vai ter uma vida com mais qualidade, e não temos todo o aparato para isso, porque ainda temos poucos lares de idosos na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. Temos poucas condições financeiras para manter um lar de idosos. As creches estão lotadas, porque as mães precisam trabalhar para ajudar os seus maridos, ou mães solteiras. Então, as mães precisam trabalhar, as mães precisam cuidar dos seus filhos, as mães, às vezes, precisam cuidar dos seus pais, que estão idosos e moram com ela. Então, tudo isso, nós temos que entender que existe um fator por trás desse medo, que existem questões por trás desse medo, e vários outros tipos de medo. Medo da violência, medo de ser traído, medo de ser roubado, medo de morrer num acidente, medo de eu morrer e deixar meu pai aqui doente sozinho, ou medo que eu morra antes, ou que eu desencarne antes do meu filho, que é especial, que é excepcional e depende de mim. Ou então esquizofrênico, ou que passa por uma doença fatal, e que eu tenho medo de deixá-lo sozinho, que eu tenho medo que ele fique abandonado, ou então, na minha velhice, eu tenho medo de ser abandonada pelos meus filhos, pelo meu esposo vai e arruma outra mais nova, ou então o outro vai cuidar da vida e eu fico sozinho. Não é essa a maioria dos medos que nós temos? Ou então medo da morte. A maioria tem muito medo da morte. Mas, gente, isso não é um paradigma? Se nós nascemos e para morrer basta estar vivo, e a única coisa que temos certeza será a nossa morte, por que temos medo da morte? Eu pergunto para vocês, se todos esses fatores, se todas essas questões espirituais estão presentes na nossa vida, e nós estamos aqui para entendermos isso, por que nós temos medo da morte? Então eu vos pergunto, se nós somos espíritos eternos e temos medo da morte, se nós estamos aqui, um planeta de provas e expiação, como todos nós já sabemos, e agora já estamos indo para a quarta dimensão, já estamos em quarta dimensão. Se conecte com essa informação,
que eu deixei para falar nessa live hoje. Semana que vem nós vamos falar de mundos regeneradores. E mundo de regeneração, gente, nós estamos indo para um planeta de 4ª dimensão. 3ª dimensão já está acabando, finalizando esse ciclo. Todos os estudiosos, todos os membros espiritualistas, todos os membros estudiosos já estão aí, vocês também vão ver que já estão todos dando essa declaração de estarmos em tempos de 4ª dimensão. E o que significa isso? Significa simplesmente que nós estamos numa nova era, que nós estamos nessa transição planetária, indo para tempos melhores, passando por momentos difíceis, sim, mas faz parte do processo. Um dia eu estava numa palestra aqui em São Joaquim. Eu fui entrevistar o Rossandro Klinge e tal, para o nosso jornal aqui da região. Silvinha me pediu para fazer uma entrevista com ele. E nós fomos entrevistá-lo, o Rossandro Klinge, maravilhoso. Beijo, meu querido. E nós estávamos lá conversando. E aí eu fiz uma pergunta para ele e tal. Estava dentro do nosso esquema da palestra. E perguntamos para ele por que nós sofríamos tanto. E por que tínhamos que sofrer. Claro, todo mundo sabe que é prova e expiação e que nós estamos sofrendo porque nós temos que aprender, ou pelo amor, pela dor. Tudo bem, isso aí, todos nós estamos passando por isso e eu entendo isso muito bem. Porém, meus queridos, nós temos que entender que a resposta dele foi fantástica. A resposta dele foi a seguinte: olha, Cintiane, nós temos que passar por isso porque faz parte do processo. Se nós temos que passar por tempos difíceis, faz parte do processo. Se nós temos que passar com problemas com a família, faz parte do processo para o nosso crescimento e para o crescimento daquela família, para o crescimento daquele ser. Para tempos que nós estamos em evolução espiritual, reforma íntima. Então faz parte do processo. Se nós estamos passando problemas com o trabalho, faz parte do processo. Significa que você precisa melhorar, precisa arrumar um trabalho melhor. Aquele tempo ali, aquele ciclo ali, passou. Aquele ciclo ali já passou, já está numa outra vibe, já está num outro momento, já está numa outra condição. Certo? Então, meus queridos, isso tudo nós temos que entender que se a gente está nessa situação hoje, é porque faz parte do nosso projeto espiritual, faz parte da nossa condição espiritual, da fase onde nós estamos. E nós temos recebido muitas forças, além daquilo que nós podemos entender, além daquilo que nós podemos compreender. Essa pandemia está sendo difícil? Está. Todos nós sabemos que nós passamos por um processo muito complicado. Estamos aí em tempos de eleição e temos que ter cuidado, porque agora é tempos de analisarmos os nossos governantes, para termos um país melhor, termos um mundo melhor, de governantes justos e honestos, sinceros e transparentes. É isso que eu desejo para o nosso país e para o mundo. Que nós tenhamos pessoas melhores, que nós vamos receber agora crianças que estão vindo,
índigo, cristais, crianças que são evoluídas, crianças que são diamantes. Para quê? Para nos ajudar a elevar o nosso planeta ao mundo de regeneração, a mundos melhores. E agora, meus queridos, nós fazemos partes destes seres interplanetários. Nós estamos dentro da Confederação Interplanetária. De acordo com Mônica Medeiros, todos os nossos irmãos, a ufologia está aí para nos explicar. O nosso amigo, me falhou o nome dele agora, que fala muito de outras dimensões que nós estamos chegando, a caminho da luz, que fala muito das palavras e das mensagens de Chico Xavier, tempos que nós estamos passando, da data limite, que ele fala muito, Geraldinho, o Geraldinho fala muito sobre isso, e eu quero falar aqui, quero depois colocar para vocês uma palestra dele, que quero citar aqui na descrição do vídeo, a palestra que ele fala de Chico Xavier, da data limite. Foi feito um documentário sobre isso. Então, meus queridos, é muito gratificante estar aqui nesse momento. Não vamos olhar só para o medo, só para a pandemia, só para os transtornos, para problemas financeiros. Está todo mundo passando dificuldade, ou financeira, ou de doença, ou psicológica, ou emocional, ou afetiva, ou no relacionamento, ou na família, ou enfim, no trabalho. Mas faz parte do processo. E se nós passarmos sem reclamar, sem ficar aí colocando a culpa no governo, colocando a culpa no outro, vamos ter responsabilidade, que estamos aqui porque pedimos para estar. Estamos aqui porque nós pedimos para fazer parte dessa confederação interplanetária, dessa transição planetária. Como diz nosso amigo Divaldo Franco, abraço, meu querido, abraço a todos vocês, e que a sua saúde seja forte, e que você fique muitos e muitos anos com a gente. Depois da cirurgia que Divaldo fez, né, eu desejo a ele muita luz, e que ele tenha muita saúde, para que ele esteja aí firme junto com a gente. Meus queridos, então, nós temos 4 recursos, 4 tipos de estratégias para vivermos esse medo. Um, que é o medo que paralisa, que te deixa parado, que não é bom, que é o medo que você fica estagnado na vida, sem saber se vai para lá ou para cá. Segundo, o medo da fuga. O medo te leva à fuga. O medo que você tem é tão grande que você foge daquele lugar ali, e que também tem circunstâncias que a gente precisa usar esse mecanismo de defesa. Mas nem sempre, porque a fuga psicológica é uma fuga desfavorável. E é uma fuga patológica, como diz Joana de Ângeles. Ela nos fala aqui, ó, Conflitos Existenciais. Esse livro é maravilhoso. Eu trouxe muitos aspectos do trabalho dela, e ela fala sobre o medo, ela fala da terapia do medo, ela fala tudo sobre o medo. E depois nós vamos falar também um pouquinho, outro dia, uma outra live, porque aqui é muito rápido, sobre o medo de Hamed, né? De dores da alma. Que essas dores da alma nós precisamos enfrentar, termos coragem. Porque esse também é uma outra estratégia. É aquela que você tem coragem, que você levanta, que você enfrenta, que você vai.
com medo mesmo, e você faz o que você tem que fazer. E você sente que quando você está lá, ele não vai deixar você sozinho. A sua proteção está contigo. A sua proteção está do seu lado. Jesus está conosco. Nosso Pai, Criador, a fonte divina, está dentro de nós. O medo é externo. Então, eu recorro à ferramenta que eu tenho dentro, que é a minha fé, que é a minha coragem. Então, eu enfrento, tá? Isso é uma estratégia para enfrentar o medo. E também o medo que nos leva à reação violenta, tá? Esse medo é um medo que é muito perigoso, porque dependendo do medo, dependendo do susto, você tem assim algumas reações violentas. E aí também não é uma condição boa para o espírito, não é uma condição saudável, tá bom? Então, quando esse medo acontecer, exacerbado, exagerado, excesso que fica exposto ao perigo, você fica triste, você fica preocupado, você fica ansioso, baixa o estado da imunidade, é onde a gente fica doente, é onde a gente pega pneumonia, é onde a gente ataca alergias. Esses dias eu tava com alergia. Por quê? Questões de estresse. Muito trabalho, papai estava doente no hospital, correndo para lá e para cá, excesso de preocupação. Então, às vezes, a gente vai também passando por problemas emocionais, e aí a gente também passa por essas questões. Então, a gente tem que diminuir, desacelerar. Agora eu estou desacelerando. Agora o papai já melhorou, já saiu do hospital. Quero agradecer a vocês todos que oraram por ele, todos vocês que mandaram emanação de luz, de vibração positiva. Ele melhorou e já está bem. Mas não foi Covid não, viu gente? Graças a Deus, ele não pegou Covid. Lá o lar está maravilhoso. Beijo meninas, o lar, escola, Olinto. Eu agradeço muito e que Deus abençoe sempre vocês por esse trabalho maravilhoso de toda a equipe. Então, meus queridos, isso tudo nos leva à depressão. Isso tudo nos leva a vários transtornos afetivos, transtornos ansiosos, de ansiedade generalizada, vários sintomas de estresse, cair cabelo, a alergia que eu falei, a imunidade baixa, você tem aquela enxaqueca horrível, aquela cabeça que parece que vai explodir, dores nas costas, dores lombares. Então, nós temos que estar em alerta, orar e vigiar, mas não 24 horas. Você precisa descansar, você precisa desligar, você precisa se conectar, se meditar, relaxar. Então, eu estava falando no começo, como nós não estamos agora com as nossas reuniões espíritas, as nossas reuniões mediúnicas, os nossos encontros dos nossos irmãos queridos. Beijo a todos vocês, saudade de vocês, meus queridos, de todo o centro, de todo mundo que me acompanha. Mas em breve estaremos aí juntos. E aí, meus queridos, isso dá uma grande estafa mental, emocional. Isso nos traz isso é prejudicial à nossa saúde emocional e espiritual. Mas nós temos que acompanhar as lives. Por isso eu me propus a fazer a live, por isso eu me propus a fazer a nossa conexão espiritual. Enquanto eu me conecto com vocês, eu vou recebendo também a paz, essa energia de luz. A equipe espiritual está conosco, a equipe espiritual está aí com vocês e nós vamos nos conectando. A equipe da casa de vocês, do lar de vocês, do coração de todos vocês que estão aí. Ô, minha amiga, beijo, Simone. Vai melhorar, ela tá falando que tá com muitas dores e muita enxaqueca. Gente, é verdade. E também vou dizer para você, Simone, e para vocês aí que estão me ouvindo, eu também às vezes tenho muita enxaqueca. Porém, está acontecendo, a nossa frequência está alternando. Então, nós vamos ter
às vezes tonteira, nós vamos ter enxaquecas, nós vamos ter dor de cabeça, nós vamos ter algumas coisas que vão aí nos alterar. Então, entre em meditação, minha amiga. Entre em meditação, relaxa. Põe um relaxamento, eu não coloquei aqui hoje, porque senão isso aqui vai cair. E eu tô com medo de cair a conexão. Então, eu não coloquei nenhuma musiquinha hoje, porque não teve condição de eu abrir o YouTube, tá? Então, coloca a visualização terapêutica do Divaldo. A Sandra colocava pra gente no centro, quando a gente ia fazer curso. É maravilhosa. Visualização terapêutica. A meditação terapêutica guiada pelo Divaldo, pela Louise Hay, por vários outros, por Deepak Chopra, por Osho. Temos também a meditação deles, que são maravilhosos, é yogi, e é indiana, e é maravilhosa. Então, meus queridos, tudo isso para quê? Para nós curarmos o nosso físico, biológico, emocional e espiritual. Meus queridos, façam evangelho no lar. Eu tenho conversado com muitos amigos, eu tenho entrado em contato, nós temos feito evangelho no lar, nós temos feito por telefone, temos conversado, pedido oração, feito trabalhos com grupos de estudo, nós temos feito muita oração, muita vibração e muita conexão. Isso aqui que a gente faz, que eu faço esse evento para nós estarmos em conexão com essa energia maior, ok? Em conexão com essa fonte divina. E eu espero que vocês recebam aí essa luz, esse calor imenso, esse prana. Respira profundamente, porque nós vamos nos conectar com essa fonte divina, com essa nova vibração. E o nosso corpo tem que estar na mesma frequência agora de quarta dimensão. Nós estamos evoluindo, meus queridos. Essa pandemia foi para o planeta poder respirar, foi para ele poder ter um impulso de energia positiva, tá? Então não entre nesse medo, esse medo patológico, não entre nesses receios, porque nós temos muitos receios na vida, nós temos muitas condições na vida do lado negativo, não vamos nos conectar com isso. Exatamente pelo contrário, vamos nos conectar com as energias positivas, com as energias de luz, com as energias de alegria, com as energias de felicidade, com as forças vibratórias que nós estamos recebendo, ok? Bom, então, como diz Joana de Ângeles, todos nós somos vítimas do medo em relação ao desconhecido, como ocorrência normal. Os receios na vida, medo de amar, medo de apaixonarmos pelo outro e sermos deixados, sermos abandonados, sermos trocados por outros, sermos traídos. Gente, isso tudo faz parte. Às vezes a pessoa não tem um relacionamento eterno. Às vezes a pessoa vai. E é assim a beleza do amor. Se você ama, deixa ir. Se você ama, perdoe. Regenere aquilo. Faça uma vida diferente. Vê onde você está errando. Aonde outra pessoa está errando. Entra em conexão. Converse. O relacionamento afetivo é muito complexo. Você tem que ver aonde ele está sendo benéfico para você. E quando não é, que seja assim. Se tiver que se separar, que a separação é normal, é uma coisa muito comum. Porque as pessoas têm que estar felizes, as pessoas têm que estar completas. E o desejo, sonhe. Sonhe, o que te motiva na sua vida é sonhar, é desejar as coisas boas que você pode ter. É estar feliz, é viajar, é fazer um cruzeiro com o seu marido, com a sua esposa, ou levar o seu pai para passear.
Assim, né, que agora já tiver liberado todas as viagens e os navios, né, que estão sendo aí já contratados para o final do ano, eu espero que dê tudo certo, e as pessoas poderem viajar, encontrar os seus amados, encontrar os seus entes queridos, os seus familiares. Então ame mais. A única coisa que Deus nos pede são duas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar a você mesmo, como o seu próximo. Fazer ao outro o que você deseja que seja feito a você mesmo. Isso tudo, meus queridos, faz parte dessa conexão, faz parte dessa nova conexão. Isso tudo faz parte dessa nova transição planetária que está acontecendo. E nós não estamos vendo, nós estamos perdendo esse show da vida. Então, se nós temos medo disso, temos medo daquilo, vamos nos conectar com a força, vamos nos conectar, desapegue. Temos alguns passos aqui que nós temos que seguir. Desapego. Tudo é desapego. Nada aqui é nosso. Nós estamos de passagem, lembra? Nossa terra, nossa casa, nosso lar espiritual não é aqui. Isso aqui, meus amigos, é uma escola-prisão. Nós temos que passar por aqui para evoluirmos e para entendermos e compreender que nós temos que ter compaixão pelo próximo, compaixão pelo outro. Qual é o remédio para o medo? O amor. Qual é o antídoto para o medo? O amor, a aceitação. A minha vida é assim, eu aceito, eu agradeço, eu amo a minha vida, eu amo o meu lar, eu amo os meus familiares, eu amo os meus irmãos, os meus amigos, eu amo os meus inimigos. E se eu não amar, eu tenho que aprender a amar, eu estou aqui para isso. Se ainda existe, né? Porque eu não tenho inimizade com ninguém, não tenho ressentimento com nada. Eu trabalho todos os dias o perdão e o auto perdão. E se eu ofendi alguém também, eu peço também perdão. Porque às vezes falei sem pensar, ou então eu fiz algum erro, algum pecado, alguma falta em outras vidas que eu estou hoje fazendo diferente. Então eu faço diferente. Você pode dizer isso a você? O passado passou e eu faço diferente. É o que a gente aprende nas constelações. Eu faço diferente. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu não sou Cintiane, eu estou Cintiane. Eu estou nessa carne hoje, mas amanhã eu sou um espírito de luz. Eu sou um espírito divino. Eu sou um ser divino aqui na Terra, que cocrio junto com Deus. Física quântica, gente. Meus queridos, eu desejo tudo de bom e de maravilhoso para vocês. Mas nós temos que entender que há tempos de finalização, que há tempos que estão acabando. Aquela morte é uma morte simbólica. E aquela morte tem que acontecer, como diz São Francisco de Assis, que eu morra para que eu possa usufruir da vida eterna. Que eu ame para ser amado. Que eu perdoe para ser perdoado. Primeiro precisa começar de mim. E se o outro não te perdoa, paciência, problema dele. E se o outro não te aceita, meu querido, a nossa amizade continua a mesma. Vai com Deus, vai em paz. Seja amor, seja luz onde você está, seja paz onde você está. Então, meus queridos, isso é o que eu quero deixar para vocês. Tem uma medida. Se está faltando, aumente. Se está muito, diminui. Se os graus que vocês estão desequilibrando vocês, se essa fase onde vocês estão assim meio desajustada, se ajuste, procura uma terapia,
procura uma psicoterapeuta, um psiquiatra, vai fazer exercício físico, vai andar de bicicleta, vai conversar com o teu filho, vai tomar um açaí, vai tomar um sorvete, coloca uma música na sala, vai dançar, vai fazer uma zumba com a sua filha. Ou não tem filho, faz você mesmo, sozinho, você e seu eu espiritual, seu eu superior. Mas faça a coisa acontecer, faça com alegria, faça com gratidão. Lei de ação e reação. Atraia energias boas para vocês. Atraia autoconfiança. Autoconfiança, autocontrole, autoamor. Tudo isso é Joana de Anjos, viu, meus queridos? Tudo isso são palavras que a gente aprende na psicologia transpessoal. Na psicologia positiva, tenha fé, tenha esperança. Isso vai passar, eu te prometo. Como diz Chico Xavier, isso passa, até uva passa. Então, por que isso não vai passar? Então, por que eu tenho que me destruir agora? Não, de jeito nenhum. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ficar bom, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ficar feliz. Eu tenho que tratar as coisas com mais amplitude, amplie o seu olhar e seja feliz. A consciência do medo, ela é dissolvida pela compaixão, meditação, tá? Reflexão, reflita sobre isso, qual é o seu medo, tá? Então vamos finalizando. E eu vou ler para vocês uma oração do Emmanuel. Meus queridos, eu vou deixar para vocês uma meditação que eu acho maravilhosa do Emmanuel. E ele é assim, muito querido, e ele está entre nós, né? Ele já está encarnado. E ela chama Oração Nossa. E essa oração eu trouxe para vocês para que nós possamos refletir e para que nós possamos encontrar dentro de nós essa energia positiva, essa energia de amor. Então ela diz assim: oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, sem esquecer o olhar. Ensina-nos, Senhor, a servir sem perguntar até quando. Ensina-nos, Senhor, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência e as dificuldades que existem, assim como precisamos da paciência dos outros para conosco e as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios divinos, onde, como queira, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, meus queridos, beijos no coração, na alma, namastê. Gratidão a todos, que vocês possam compartilhar, depois vocês curtam aí, entre no nosso canal do YouTube e eu espero que vocês tenham uma ótima e excelente noite, abençoada,
e que a energia divina esteja com todos vocês, os abençoando e protegendo todos os seus lares e todos os familiares. Coloquem a água fluidificada para que vocês possam tomar e para que vocês possam sentir essa energia de amor. Namastê. Boa noite, até a próxima.